Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Esse é Salomão. É o pregador. Amados, mas é uma grande verdade. Nós queremos fazer o tempo. Você já analisou que nós queremos fazer o tempo? Nós nos achamos, de certa forma, como o Todo-Poderoso e nos achamos no direito de marcar o nosso tempo, marcar as nossas vidas, tomar as decisões no tempo que achamos conveniente, agir no tempo que queremos. Enfim, nós nos achamos como se fôssemos o Todo-Poderoso, com todo o direito de fazer as coisas. Mas quando você lê esse texto, irmãos, nós somos levados a uma reflexão um pouco maior, um pouco mais profunda. Nós somos levados a rever os nossos conceitos, a rever, irmãos, o nosso posicionamento diante de Deus. Como é que nós temos usado o nosso tempo? Como é que as nossas decisões têm influenciado o uso de nosso tempo? Em que gastamos e como estamos fazendo? Enfim, temos buscado de Deus o tempo. Temos buscado conhecer o tempo de Deus para cada coisa, para cada situação da nossa vida? Amados, muitas vezes nós agimos por impulso. Muitas vezes nós temos agido por impulso, tomamos as decisões que achamos melhor, agimos da forma que nós concluímos que é o tempo e muitas vezes quebramos a cara porque somos precipitados. Ou retardamos também o tempo. Mas quando nós, irmãos, adequamos a nossa vida ao Senhor, quando trazemos o Senhor para controlar a nossa existência, todas as coisas vão acontecer no tempo certo. Eu creio e prego o livre-arbítrio. Eu acho que eu tenho o direito de fazer tudo que me convier. Inclusive, tomar conta do meu tempo, gerenciar o meu tempo. Eu entendo à luz da palavra de Deus que Ele nos deu esse prazer, nos deu essa alegria, essa satisfação de sermos, de certa forma, independentes. Mas, amados, algo que faz o Senhor feliz, algo que faz o Senhor regozijar, se assim podemos falar, em relação a Deus. Mas uma coisa é certa, vai gerar festas nos céus, é quando nós colocamos a nossa independência em total dependência de Deus. É difícil? Com certeza. Meu Deus, como é difícil sermos dependentes. Dependentes do próximo, dependentes da família. Com relação a Deus também não deixa de ser difícil. Claro que é difícil, porque você, meu amado, deixa o controle da tua existência na mão daquele que pode te fazer vencer, que pode te fazer andar por caminhos corretos, tomar decisões corretas no tempo exato, agir com sabedoria.
É essa dependência que Deus deseja que nós tenhamos dele. Que sejamos totalmente dependentes do Senhor, meu amado. Eu não posso, meu irmão, continuar agindo segundo meus impulsos, segundo aquilo que eu concluo como correto, não de forma alguma, mas eu preciso permitir que o Senhor, Ele gerencie a minha vida, gerencie totalmente a minha existência. Porque quando nós, amados, passamos o gerenciamento da nossa vida para o Senhor, nós vamos viver a bênção de Deus na sua totalidade. Porque entende-se, irmãos, que esse entregar o gerenciamento da vida, esse entregar-se para o Todo-Poderoso, tornar-se dependente do Senhor, entende-se que o princípio é uma vida de retidão e santidade. Porque quando você se entrega para Deus, você deixa de ter o domínio sobre a tua vida. Quando você se entrega para o Senhor, você passa o controle da tua vida para o Senhor. E as coisas, irmãos, elas fluirão de cima para baixo, de Deus para você, de Deus para você. Aí sim, irmãos, todas as nossas ações serão no tempo do Senhor. Todos os nossos afazeres serão no tempo do Senhor. As nossas decisões serão no tempo de Deus. E nós temos exemplos disso na palavra. Nós temos um exemplo do Antigo Testamento em que Israel, ele era de Deus. Israel era totalmente de Deus, dependentes de Deus. Deus direcionava, Deus comissionava, Deus guerreava por eles. Era o tempo em que Deus dirigia aquela nação de forma direta. Mas houve o tempo em que esse povo afastou-se do Senhor e permitiu que fossem dirigidos por homem. Veja, irmãos, nos dias em que Israel era dirigido pelo Senhor de forma direta, a bênção do Senhor se manifestava poderosamente. O Todo-Poderoso agia maravilhosamente naquele povo, no meio daquela nação. Mas quando eles cansaram de Deus, quando eles cansaram do Senhor e pediram para si um governo humano, uma direção humana, quando eles optaram por viver as suas próprias vontades, a tomar suas próprias decisões, nós vemos que o fracasso foi terrível. Nós vemos que foi uma desgraça total na vida de Israel. Nós precisamos entender e aprender com esses exemplos. Amados, não queira o domínio da tua vida. Não queira. Mas se porventura você ainda detém, se você ainda retém nas tuas mãos o domínio da tua própria vida, eu quero falar para você, hoje, esse sim, é o tempo oportuno. Esse é o tempo de você olhar para Deus e entregar-se por completo ao Senhor. Falar para Deus, Senhor, eis-me aqui, toma, Senhor, leva-me, conduza-me, guia-me, faz aquilo que tu queres na minha existência, porque eu quero abrir mão do meu viver, para que o teu viver se manifeste poderosamente na minha vida. E eu quero falar para você um segredo. Os vencedores diante de Deus, aqueles que vencem diante do Senhor, esses, amados, todos entregaram as suas vidas para o Todo-Poderoso. Esses todos entregaram a sua vida para o Senhor. Esses todos, meus irmãos, colocaram o domínio das suas existências nas mãos daquele que pode realmente fazer coisas inimagináveis através de nós. Queres você ser um vencedor? Hoje é o tempo oportuno. É o tempo de entregar-se para Deus. A partir do momento que você se entrega para o Senhor, a partir do momento que você se coloca nas mãos do Todo-Poderoso, coisas novas acontecem e você, meu irmão, passará, com certeza, passará a agir no tempo de Deus.
Porque é Deus que vai direcionar a tua vida, é Deus que vai te conduzir, é Deus que vai te levar, é Deus que vai fazer você entender a vontade dele, e você terá paciência, terá domínio próprio, os frutos do Espírito Santo serão abundantes na tua vida, porque é o tempo de Deus, é o tempo de Deus que se manifestará na tua vida. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Que nós não podemos fazer segundo aquilo que nós queremos, mas precisamos fazer segundo aquilo que Deus quer na nossa vida. Ouça o que o próprio Cristo disse: Senhor, se possível, passa de mim o cálice. Amados, Jesus Cristo, ele vivia uma dependência total de Deus. Era por isso que Jesus tinha poder, tinha autoridade, porque além da santidade que ele cultivava, ele era um homem de oração, ele era um homem que buscava a presença de Deus continuamente. Veja, Jesus sempre estava orando, era no monte, era na praia, enfim, estava ali sempre falando do amor de Deus, manifestando o poder do Senhor. Sabe por quê, meu amado? É porque ele tinha uma dependência total do Todo-Poderoso. Ele vivia não o seu tempo, mas o tempo de Deus na sua vida. E chegou a um ponto em que se aproximavam os dias difíceis, mais difíceis ainda, que ele haveria de passar sobre a face da terra. Ele colocou-se diante de Deus e falou: Senhor, Pai, se possível, passa de mim o cálice. Passa de mim esta situação, retira de mim essa situação, muda o tempo. Mas que se cumpra a tua vontade na minha vida. Que se cumpra a tua vontade. E nós, amados, quando colocamos realmente Deus no centro da nossa vida, é assim que Deus vai agir. Deus vai te pegar, vai te mudar, vai te transformar. Deus vai te colocar você no tempo certo. Você terá aquele time, é o time certinho na tua existência. As coisas hão de fluir, a situação há de fluir na tua família, na tua empresa, na tua vida pessoal, porque o tempo será o tempo de Deus, e a vida é a vida de Deus que desenrolará na tua existência. E eu quero falar para você que, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, quando a vontade do Senhor se manifesta na nossa vida de uma forma intensa, poderosa, é a melhor coisa que pode existir. A melhor coisa. É a melhor coisa, meu irmão. Porque é a glória do Senhor que há de manifestar-se. É a glória do Senhor que há de fazer você, meu irmão, a exemplo de Moisés, brilhar. Talvez não com a face reluzente tal qual a de Moisés, mas sim uma vida reluzente. Uma vida reluzente no tempo de Deus. Há um tempo que esse tempo você pode tomar a decisão. E esse tempo que você tem total controle sobre ele é o tempo de entregar-se ao Todo-Poderoso. É o tempo, meu irmão, de abrir o coração e falar: Senhor, agora é o tempo, entra na minha vida, porque isso, meu irmão, é você que opta, é você que escolhe, é você que marca o tempo. Infelizmente, não deveria ser dessa forma, mas é a liberdade que Deus nos deu, é a liberdade que o Senhor nos concede, a liberdade que nós temos de marcar o tempo de nos aproximarmos dele e de nos entregarmos por completo. Evidentemente, em algumas situações, o Senhor vai apertar para você, vai te puxar, claro, vai fazer você enxergar que o tempo chegou. Mas é uma decisão que você toma de forma pessoal. Amados, nós não podemos esperar que Deus fique puxando você, porque hoje é o tempo de você colocar-se por completo diante do Todo-Poderoso. Hoje é o tempo. E esse tempo já está sob o nosso controle. É o tempo de fazer a vontade de Deus. É o tempo de fazer a vontade do Senhor, meu irmão, porque Deus já lhe deu a ordem. E essa ordem é que nós devemos imitá-lo, ser tal qual ele é. Não nos isentar da vontade do Senhor, mas nos colocarmos numa situação que Deus possa manifestar-se na vida, na nossa vida, a exemplo do que aconteceu com Cristo Jesus.
Estava ali, Senhor, se possível, passa de mim o cálice. Mas, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade na minha vida. Aquele era o tempo, meu irmão. Aquele era o tempo que o Senhor tinha. Aquele era o tempo que Jesus Cristo tinha para oferecer ao Todo-Poderoso. Esse tempo também você tem. E hoje é o tempo. É o tempo de você olhar para Deus e falar: Senhor, faça na minha vida segundo a tua vontade. Faça na minha vida segundo a tua vontade. E quando você agir dessa forma, o Todo-Poderoso virá sobre você, te encherá com sua glória. Não vou usar a palavra Shekinah, mas eu gosto de falar glória mesmo. Te encherá com a sua glória, com o seu poder, com a sua graça. E você há de agir no tempo de Deus em todas as situações. Há tempo para tudo sobre a face da terra. Há tempo para tudo, meu irmão. Mas um tempo, este é urgente, é o tempo de consagrar a tua vida, dedicar a tua vida, entregar-se por completo ao Senhor, porque a partir desse tempo, Deus haverá de fazer coisas extraordinárias na vida de vocês. Meus irmãos, olhe para Deus, veja aquilo que Deus quer para a tua vida. E deixe que a glória do Senhor se manifeste poderosamente na tua existência. Amém? Porque este é o tempo de Deus. É o tempo de Deus manifestar a sua glória na tua vida. Abra a vida. Abra. Talvez você até possa dizer: mas Elias Oliveira, hoje é o tempo, tanta dificuldade, tantos problemas. Hoje é o tempo de estar na presença do Senhor. Estou aqui vivendo, na verdade, no murmúrio, nas reclamações, porque está difícil. Mas hoje sim, meu irmão, é o tempo de você falar para Deus: adentra, muda a minha sorte. Porque o Senhor há de entrar na tua vida, há de dirigir a tua existência, há de conduzir você por um caminho que foi aplainado por Ele. Evidentemente que talvez tenha alguns sacolejos nessa caminhada. Talvez você tenha aí alguns buraquinhos que você vai precisar se desviar. Claro, a vida da gente é dessa forma, porque para nos mantermos santos, nos mantermos puros, nós não podemos fazer tudo aquilo que está diante da gente, mas precisamos sim dar lugar para que Deus seja aquele que guia a nossa vida, o nosso piloto. E quando nós colocamos assim a nossa existência, irmãos, se prepara, porque o Deus, o Todo-Poderoso, há de marcar o teu tempo de uma forma definitiva. E haverá tempo para tudo, mas principalmente para honrar, para glorificar, para exaltar, para manifestar a glória de Deus a este povo, para manifestar a glória do Senhor àqueles que lhe são queridos. O tempo é este. Hoje é o tempo. E esse tempo o Senhor já marcou para você. É o tempo do ide por todo o mundo. É o tempo da manifestação do poder de Deus. É o tempo de mostrar a glória do Senhor na tua vida. Esse é o tempo que você pode e deve tomar posse e agir. Porque o Senhor já te mandou. O Senhor já te ordenou. Mas as demais coisas, irmãos, o tempo do casamento, o tempo da casa bonita, o tempo do carro, o tempo do trabalho, essas coisas, procure primeiro conhecer a vontade daquele que é o teu dono. Procure conhecer primeiro a vontade daquele que te rege, daquele que te direciona, daquele que te comprou a preço de sangue, porque nem sempre o teu tempo é o tempo que Deus tem para você, meu amado. Talvez você possa até olhar para as suas economias, por exemplo, e você pode olhar para o teu carro. Eu poderia trocar de carro. Eu tenho economia suficiente, tenho recurso suficiente para fazer uma troca para um carro novo. Mas você já procurou saber se é o tempo de Deus na tua vida?
Eu poderia comprar uma casa nova, eu preciso tanto de uma casa bonita, simpática, linda, acolhedora, e eu tenho recursos. Eu vou tomar uma decisão. Você procurou saber se é o tempo de Deus para a tua vida? Se é a vontade do Senhor para a tua existência? Não tome decisões sem conhecer o tempo de Deus e, acima de tudo, sem conhecer a vontade do Senhor, para que você não seja chamado a atenção pelo Mestre e receba as consequências das tuas decisões sem a anuência de nosso Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso tempo nessa terra é para a honra e para a glória de Deus. Que o tempo da nossa existência é para a honra e para a glória do Senhor. Que eu devo usar, meu irmão, o meu tempo, eu devo remir o tempo, eu devo trabalhar meu tempo para que o nome do Senhor seja engrandecido, seja exaltado, seja honrado. Hoje é o tempo de louvar a Deus. Hoje é o tempo de entregar nossas vidas ao Senhor. Hoje é o tempo, irmãos, de prestarmos o nosso culto de adoração. Hoje é o tempo de estarmos reunidos para engrandecermos ao nosso Senhor. Hoje é o tempo, este sim, é o tempo que você pode decidir. Mas não tome outras decisões sem conhecer qual o tempo de Deus na tua vida. Não tome, não tome. Ouça as palavras do Salomão. Tudo nesse mundo tem seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. E nós vemos, irmãos, que Salomão teve tempos. Escreve daquilo que ele vivenciou. E o tempo dele, em um aspecto, não foi muito bem aproveitado, não. Não foi, talvez até por isso que ele coloca essas palavras todas. Ele, de certa forma, não soube aproveitar de uma forma legal o tempo que Deus deu a ele. E que você saiba, use, aproveite, gaste o tempo que Deus te deu de uma forma sábia, de uma forma abençoada, para que as pessoas possam também saber que o tempo é de Deus. E o tempo de aceitar a Deus é hoje. Este é o tempo abençoado. Amém, amados? Glórias a Deus por isso.